Prontos? Preparados para se escandalizar? Então deixe-me te fazer uma pergunta. Você crê que Jesus morreu lá na cruz para te justificar dos teus pecados? Você crê que é este o propósito de Deus? Justificar o homem natural de seus pecados? Se você crê dessa maneira, eu sinto muito te decepcionar. Porque não é este o propósito de Deus, justificar este homem. E você poderá testificar junto comigo. Por isso, me acompanhe no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, aonde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Neste caso, se a carne é inimiga do espírito, teria porventura o Criador interesse em justificar o homem natural para salvar esta natureza que é inimiga do espírito? Por certo que não. Por isso Jesus nos deu o exemplo. Como mestre, ele nos ensinou a crucificar as paixões e as concupiscências deste homem natural, o crucificando lá na cruz. Jesus disse: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tome a sua cruz e crucifique este homem natural. Apóstolo Paulo disse: sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Paulo crucificou a natureza humana lá na cruz. Entenda que a cruz é um símbolo da morte deste homem natural. Neste caso, Deus, ele não veio salvar esta natureza. Deus não veio te justificar dos teus pecados, muito pelo contrário. Deus, ele veio te ensinar como a morrer, como a crucificar este homem natural para poder assim despertar do Espírito. Porque os verdadeiros filhos de Deus não são de carne e de sangue. Os filhos de Deus, tal como Deus, são seres espirituais. Jesus disse: vocês nasceram da carne e do sangue. Tendes a necessidade de nascer do Espírito. Porque a carne e o sangue é a imagem e semelhança dos nossos pais dessa terra. Já o homem espiritual é a imagem e semelhança de Deus. Neste caso, para nós se tornarmos filhos de Deus, nós primeiros precisaremos nascer do Espírito. E para nascer do Espírito, precisamos crucificar este homem. Pois foi Jesus quem disse: Pai, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Desta forma, Cristo não veio nos ensinar a alcançar a redenção dos nossos pecados. Porque Cristo não veio justificar este homem natural. Cristo veio nos ensinar a nascer do Espírito, pois é o Espírito que é justo e santo aos olhos do Criador. Se você acha que eu estou errado, veja o que Jesus afirma no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 33 e 34, onde ele diz: e com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhes falava, porém, tudo em particular, declarava aos seus discípulos. Por que Jesus nunca falava seus mistérios à multidão? Simples, porque a multidão simboliza o homem natural. Os discípulos simbolizam aqueles que já haviam nascido do Espírito. Não era do interesse de Cristo justificar o homem natural, senão o Espírito do homem que já despertou. Veja o que Jesus afirma no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12, onde ele diz: e ele disse-lhes aos discípulos: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Mas por que aos de fora se diziam por parábolas? Simples. Para que eles vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Este era o propósito de Jesus falar através de parábolas e enigmas às multidões, para que o homem natural não fosse justificado dos seus pecados. Porque o único homem que alcançará a graça de Cristo é o homem espiritual. Não é receber o perdão dos pecados, e sim nascer do Espírito, que fará você entrar no reino dos céus. Desta forma, acredito que é mais do que suficiente para você compreender o porquê Jesus nunca falou seus mistérios ao homem natural. Em primeiro lugar, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Neste caso, pouco
serviria para o homem natural ouvir os assuntos espirituais, porque os assuntos espirituais se discernem espiritualmente e o homem natural não teria essa capacidade para entender estes mistérios. Por isso, era direcionado esses mistérios, as revelações desses mistérios, somente aos discípulos que já haviam nascido e despertado do Espírito. Esses compreendiam tudo que o Mestre falava. Esta é a verdade de Deus. Deus não veio justificar esta natureza e nem perdoar os pecados deste homem natural. Deus veio lhe passar a mensagem que você precisa morrer para assim poder nascer de novo. E uma vez que você venha a nascer de novo, você irá se tornar o Filho de Deus. E o Filho de Deus não possui pecado, porque é um homem espiritual, tal como Cristo. Seria isso. Um abraço a todos, reflitam sobre a mensagem e até o próximo vídeo.